as nossas vidas. E o primeiro texto que eu vou buscar está no Salmo 137. A palavra então é sobre cativeiro. Eu quero confessar uma coisa aqui diante dos irmãos. Quando falaram que eu vinha pregar numa Assembleia de Deus aqui no Brasil, eu tenho pregado em algumas Assembleias de Deus lá nos Estados Unidos, eu imaginei uma coisa, e os irmãos já me surpreenderam, já me quebraram, né? Glória a Deus pela vida de vocês, pela vida da liderança, porque vocês definitivamente vocês parecem crentes de verdade. Oi, glória! E eu brinco mesmo. Então você se prepara, porque às vezes a gente quer parecer crente, às vezes a gente põe roupa de crente, adota a linguagem de crente, põe gravata de crente. Deixei até o paletó lá, porque tem assembleia que você não pode pregar sem paletó, senão você não tem a cobertura. E a paz do Senhor, irmão, glória a Deus, aleluia. E a gente põe toda a roupagem. Mas o assunto de Deus é no invisível do nosso coração. É lá que o reino se manifesta. E Samuel aprendeu a lição com o Espírito Santo quando foi chamado para ungir um rei para Israel. Quando ele viu a formosura de um dos filhos de Jessé e disse: é este. E o Senhor falou: não é. Tem jeito de rei, tem aparência de rei, tem semblante de rei, mas não é rei na minha presença, e não será. O homem vê conforme a aparência, mas Deus considera o coração. É no coração que o mistério desenvolve, e é no coração que Davi foi constituído rei diante de Deus e ungido do Senhor para sempre. Um homem segundo o coração de Deus, com todas as suas deficiências pessoais, até de caráter, e com pecados relevantes e desqualificadores. Existem pecados que podem ser considerados terríveis para a sequência da vida de um homem e uma mulher de Deus. E Davi não deixou de cometer erros tremendos, mas mesmo assim foi considerado homem segundo o coração. E um dos mistérios de ser um homem segundo o coração de Deus está associado ao aspecto da adoração. É na adoração que uma pessoa vai se identificar com Deus. Eu gostaria de lembrar, antes de entrar nesse texto, que quando Jesus se encontrou com a samaritana, lá em João capítulo 4, se você lembrar, naquele encontro inusitado, estava no poço, onde as mulheres vinham buscar água. Era no poço que aconteciam alguns mistérios de casamento. O poço era um lugar importante, e foi no poço que Jesus se encontrou com uma samaritana e estabeleceu uma relação com uma primeira e crucial pergunta. E a pergunta de Jesus qual foi? Mulher, me dá de beber. O que Jesus queria dizer com isso? Mulher, me dá de beber. Hoje Jesus está aqui, Ele olha para você e diz: mulher, homem, me dá de beber. O que o Senhor te pede? O que é a água que você entrega para Deus? É a tua adoração. Quando o Senhor olha para você e fala: me dá de beber. E depois Ele fala: se você soubesse com quem você fala, que é aquele que te pede, me dá de beber, tu pedirias e Ele te daria água eterna, vida.
E aqui estamos no Salmo 137, é um lamento. O mesmo Davi que foi citado no Salmo, aqui também existe um salmo de lamento. Vamos ler o Salmo 137. Do verso 1 ao verso 6 diz assim: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e nos pusemos a chorar, recordando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, pois ali aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos atormentavam que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da tua destreza. Apegue-se-me a língua do céu da boca, ao céu da boca, se não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. O povo de Deus, para situar na história do tempo, o povo de Deus, por todas as suas transgressões, Israel, estou falando da nação de Israel, e mais especificamente do reino do sul, que era Judá e Benjamim, o povo finalmente foi levado cativo para a Babilônia. Então o exército babilônico invadiu Jerusalém, destruiu, derrubou o templo e levou os cativos. Eles foram embora para um cativeiro já determinado por Deus de 70 anos. 70 anos estavam associados ao número de sábados que não foram guardados ao longo do tempo que eles passaram na terra. Durante o tempo na terra havia um comando de Deus de se guardar o sábado santo ao Senhor. Esse povo não guardou. Esse povo se afastou de Deus. Esse povo foi após outros ídolos. Esse povo se envolveu no secular, se envolveu no místico, se envolveu com outros nomes de outros deuses. Portanto, de alguma forma, Babilônia já tinha entrado no seu coração. O domínio de Babilônia é mais antigo do que Israel. O domínio de Babilônia inicia na Torre de Babel, em Gênesis capítulos 10 e 11, com Nimrod. E Babilônia se torna então a cabeça de uma grande estátua que vai compor os reinos e os impérios que passaram pelo mundo, até chegar aos pés, que é o Império Romano, na geometria que nós veremos daqui provavelmente alguns anos, décadas ou até séculos, não sabemos. Haverá uma consumação do tempo e a reformatação do Império Romano. Mas aqui Israel, o povo do Senhor, um povo adestrado para apresentar sacrifício ao seu Deus, para se relacionar com Deus, o povo da aliança, o povo através do qual salvação veio, porque o Messias viria de Israel. Este povo não cumpre a sua parte na aliança, e esse povo então sai para um cativeiro. E no cativeiro, é engraçado que a gente olha para o Salmo 137 e o que nós vemos? O que aconteceu no coração desse povo? Jerusalém destruída, que é o grande amor, né, de Israel. Para quem, nós que pudemos entrar em Jerusalém, uma das coisas que o judeu fala para você muito claramente é que Jerusalém nunca mais será dividida. Esqueçam os inimigos de controlarem Jerusalém, porque Jerusalém não retorna mais para a mão de nenhum dos inimigos de Israel. Então Jerusalém é algo que está forte no coração de Israel. Jerusalém é o lugar onde o templo do Senhor é construído e onde o Senhor escolheu para ali fazer habitar o seu nome. E quando você sai para o cativeiro, uma vez tendo Jerusalém à sua disposição e não tendo cumprido, não tendo valorizado a bênção que Deus te dera, você agora começa a experimentar o sentimento da escravidão, é o sentimento da frustração.
Estar debaixo do domínio de Babilônia significa perder, e a perda traz tristeza. E naquele momento eles valorizaram o templo, eles valorizaram o relacionamento com Deus e choraram. Então é engraçado, né? Como muitas vezes é necessário nós passarmos por tribulação para valorizarmos o que temos da parte de Deus. Não sei, é engraçado, né? Porque às vezes você no exercício pastoral vem a irmã e pede para você orar, né? Pastor, estou atribulada, meu marido me deixou, estou passando muitas dificuldades, eu queria que o pastor orasse. E aí vem o ministério e começa a orar pelo irmão. E ora pela irmã, e a irmã começa a atender, e a irmã começa a ouvir a palavra, e a irmã vem nas orações, e a irmã parece assim determinada, e Deus ouve as orações, premia a irmã e o marido retorna. E quando o marido retorna, eu estou contando um dos casos que nós vivemos, né, no exercício pastoral. E quando o marido retornou, nesse caso específico, a irmã agradeceu, ficou muito feliz e desapareceu.